Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de oração e palavra será para sermos mulheres espirituais. Vocês sabem que as coisas espirituais, elas não podem ser entendidas a pessoas naturais. Por isso que a palavra vai falar que quando você conta para alguém, né, alguma coisa, alguma experiência que você tem aí com o Espírito Santo de Deus, você já tentou contar aí para alguém um milagre, uma experiência, você estava lá no momento de oração e você sentiu algo, você já tentou contar isso para alguém e alguém olhou para você, olhou desconfiada, não acreditou que você, né, naquilo que você estava contando? Por quê? Porque as coisas espirituais, elas não podem ser discernidas a pessoas naturais. Eu quero ler hoje com você 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que diz assim, ó: "E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente." Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais para pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. Então fique tranquila quando você contar aí talvez alguma coisa para alguém, né? Alguma experiência que você teve, talvez lá no seu momento com o Senhor, talvez você teve uma oração respondida, né? Talvez você está contando para alguém e diz, olha, Deus falou comigo através daquela palavra. E às vezes a pessoa vai olhar para você, não vai acreditar em você, vai te desprezar, às vezes a pessoa até vai rir de você. Fique tranquila, porque você precisa entender que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas por pessoas espirituais. Por isso que nós temos que orar e pedir a Deus para que a gente venha ter a mente de Cristo, porque quando nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida, e o Espírito Santo de Deus, ele revela os segredos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que tem no coração de Deus, e ele revela as coisas de Deus a nós. Por isso que muitas vezes você está tendo a revelação, você está tendo entendimento de algumas coisas que antes você não tinha, e você está olhando e dizendo assim, meu Deus, eu estou compreendendo isso, eu ouvi a Deus, eu ouvi essa palavra, eu tomei essa decisão, isso mudou, e você começou a viver mudanças e transformação na sua vida, que você sabe que não é algo natural, você sabe que se você não estivesse na presença de Deus, isso não estaria acontecendo na sua vida. Isso é a própria manifestação espiritual na sua vida, esses movimentos através da sua vida de fé. E se você tentar muitas vezes contar, explicar, né, às vezes as pessoas não vão entender. Por isso que nós temos que sempre buscar a ter essa mentalidade espiritual, que nós sejamos mulheres espirituais, para que a gente possa ter discernimento das coisas espirituais. Quanto mais próxima do Senhor, quanto mais vida de oração, de palavra, quanto mais você tiver sede pela presença do Senhor, mais você vai receber dele, mais você vai receber, né, de dons, talentos, manifestações e experiências com o Espírito Santo de Deus. Então, mulher, eu quero encorajar você hoje a sair desse ambiente natural, sabe? Só daquilo que você está se movendo só pela sua vista, você está se movendo, né? Às vezes você é desconfiado, eu não acredito, eu não creio. Sai desse ambiente natural, sabe? Experimente as coisas do Senhor, né? A palavra fala, né, para provar e ver, e essa prova é no sentido de você provar mesmo, de experimentar. É como se alguém desse um bolo para você e falasse assim para você, este bolo é bom? Você só vai saber se esse bolo é bom ou ruim se você provar este bolo. Por isso, provai e vede que eu sou o Senhor, diz a palavra. Este provar é realmente experimentar. Abra o seu coração, se movimente em fé, saia, né, deste raso, desse ambiente de preguiça espiritual, desse ambiente de incredulidade, de dúvida, e se mova para esse ambiente espiritual, de crer que o Senhor pode te dar novos acessos, novas experiências. Eu não sei você, mas eu tenho muita sede sempre de saber quais são os segredos de Deus. Se você quiser, até hoje, leia todo este capítulo 2, porque ele vai falar, né, que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, e mente nenhum imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem algo esperando, tem algo novo, algo extraordinário esperando para os que têm fé, para os que creem. Por isso que você vai experimentar coisas novas que os seus olhos ainda não viram, que a sua mente ainda não imaginou, coisas que você ainda não ouviu. Então entre neste ambiente de fé,
que nós aqui, eu sei que todos vocês que estão vindo aqui, né, estão aqui me ouvindo, estão aqui compartilhando, vocês escrevem nos comentários, vocês levam essa mensagem, eu sei que vocês compartilham essa mensagem, né, com muitas pessoas. Você que está vindo aqui, eu sei que você é uma mulher sedenta. E porque você é uma mulher sedenta, eu creio que nessa medida Deus está derramando sobre a sua vida. Eu creio, eu tô todos os dias aqui com você, né? E eu falo, olha, eu uno a minha fé à sua. Porque imagina, mulher, nós aqui sendo mulheres de Deus, mulheres buscando ter experiências com o Senhor, o que Deus pode fazer na nossa vida. Então creia que você está indo para níveis mais profundos de fé. Escreva aí nos comentários, porque hoje nós vamos orar especificamente sobre isso. Fala assim, Senhor, eu quero ser uma mulher espiritual, eu quero ter uma mente espiritual. Eu quero crescer em níveis mais profundos. Escreva assim, Senhor, eu quero conhecer os teus segredos, os segredos de Deus, aquilo que ainda está escondido, né? Que eu ainda não descobri, que os meus olhos ainda não viram, que a minha mente ainda não acessou. Ah, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E nós vamos orar hoje aqui especificamente sobre isso. Feche os seus olhos. Aí onde você estiver e vai declarando sobre a sua vida espiritual, vai declarando sobre a sua fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e entregamos esse tempo aqui na Tua presença. Pai, sobre essa palavra aqui de Coríntios, Senhor, que nos revela, Pai, que a nossa mente natural, ela não consegue acessar os Teus segredos, ela não consegue acessar o Senhor. Por isso, Deus nos deu uma mente espiritual. Nós queremos conhecer os Teus segredos, Pai, nós queremos ter a mente de Cristo, porque queremos pensar como Cristo pensa. Queremos falar, ver, ouvir como Cristo. Então, Senhor, nos ensina a ter este coração, Pai. Nós sabemos que muitas vezes a gente já tentou até contar nossas experiências para outras pessoas, e as pessoas não acreditaram, nos desprezaram, mas mesmo assim, Senhor, nós continuamos em fé, porque nós cremos, Deus, que nós acessaremos níveis mais profundos, Pai, de dons, de experiências, Pai, de encorajamento, de fé, de milagres, de sinais e maravilhas. E veremos o Senhor fazendo não só em nós, mas também através de nós. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, porque eu sei que essa palavra hoje aqui ativou muitas mulheres. Você está se sentindo ativada hoje? Escreva aí, hoje eu fui ativada para um nível mais profundo. Eu sei que mulheres aqui que estavam até adormecidas, ou você que estava até chateada, porque contou um testemunho para alguém e essa pessoa não deu muito valor. E hoje o seu coração vai descansar, porque você vai entender que uma mente natural, ela não pode entender as coisas do Espírito. Por isso que só pessoas espirituais podem discernir coisas espirituais. Você precisa entender isso. E hoje o Senhor está levando o seu coração, a sua mente, para níveis mais profundos espiritualmente. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por essa palavra. Envie essa mensagem aí, se você tem grupo de oração, se você tem grupo de estudo bíblico, se você envia essa mensagem, porque assim como você hoje recebeu uma instrução poderosa do Senhor, que você possa levar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você chegou aqui no canal e ainda não se inscreveu, vai bem rapidinho ali, se inscreva, porque todos os dias nós temos aqui um tempo de palavra e oração e eu tô aqui esperando você.